Começando nosso giro de informação, claro, com o resultado da nossa enquete do dia de ontem. A gente sempre repercute o resultado da enquete do dia anterior aqui na nossa programação, até para você ficar sabendo, apesar que quem participa da enquete, quem vota na enquete, já tem o resultado automaticamente ali. Você pode acompanhar, inclusive, as votações posteriores à sua. Você sempre tem o resultado atualizado. Mas nem todo mundo participa da enquete, mas quer saber qual foi o resultado. Então, ontem nós repercutimos, depois que no dia 6, sábado, fechou a tal janela partidária em que os candidatos ou aqueles que querem ser candidatos precisavam estar filiados a um partido político ou terem feito aí as suas trocas de partido até no sábado à meia-noite. E aí a gente pediu para você aqui ontem, segunda-feira, quanto o partido político de um candidato vai interferir no seu voto. Com 39,8% dos votos, a alternativa mais votada foi absolutamente nada. O que conta é a competência do candidato. Veja só, com 39,8% dos votos, essa foi a alternativa que venceu a nossa enquete do dia de ontem. As pessoas dizem aqui que o partido político não interfere absolutamente nada no voto delas. O que conta é a competência do candidato. Com 30,6%, logo em seguida, a gente tem aqui a alternativa interfere muito, pois o grupo político e a ideologia do partido vão determinar as ações do candidato. Por isso, a pessoa também olha para a questão partidária. 26,5% disseram aqui, olha, eu vou fazer uma análise detalhada dos candidatos e dos partidos. Antes de definir meu voto, eu vou olhar qual é o partido e também a competência do candidato. Ambas as coisas serão avaliadas. E depois, com 1% das intenções aqui dos que participaram da nossa enquete, para mim o que importa é o partido. Tem gente que realmente importa quem é o candidato, importa qual é o partido, e votou nessa opção. As pessoas têm a liberdade de votar em qualquer uma das opções que a gente disponibiliza aqui na enquete diária do Repórter Cultura. E a nossa enquete do dia de hoje, então, já está sendo disponibilizada aí para você nos grupos de jornalismo da Rádio Cultura de Timbó e está repercutindo a treta, vamos chamar de treta, entre Elon Musk, bilionário que, entre outros negócios multimilionários, é dono do X, transformou em X, até para ter a ver aí com todos os nomes das suas empresas, o antigo Twitter, que é uma rede social. Então o Musk diz que ditador Moraes tem Lula na coleira. Isso aconteceu ontem, isso é uma escalada, né, dessa briga, dessa treta aí, e tá por enquanto no âmbito das redes sociais. O bilionário Elon Musk chamou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de ditador na noite de ontem, segunda-feira, e disse que ele tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na coleira. Veja só, o dono da rede social X, antigo Twitter, tem subido o tom contra o ministro desde o último final de semana e ameaça não cumprir decisões judiciais no Brasil. E aí a gente está repercutindo aqui na enquete do dia de hoje, na sua opinião, qual a verdadeira intenção de Elon Musk? E aí a primeira alternativa, expor os abusos de Alexandre de Moraes para o mundo. Segunda, se autopromover. Daqui a pouco Elon Musk vai sair aí como candidato à presidência dos Estados Unidos e está já buscando se autopromover. Precisa disso, será? Defender a liberdade de expressão e a democracia, é a intenção dele com isso. Ou promover o X através da repercussão mundial do assunto. Porque, querendo ou não, está repercutindo mundialmente. Vejam só, o dono de uma empresa como o X, o Twitter, o Elon Musk, bilionário, multibilionário de repercussão mundial, enfrentando um juiz, que não é juiz coisa nenhuma, né? Alexandre de Moraes não é juiz, é um ministro da Suprema Corte Brasileira. E o Elon Musk, então, enfrentando um juiz ou ministro da Suprema Corte no Brasil, está repercutindo mundialmente, tenha certeza disso. E essa é a última alternativa, então, para você votar na nossa enquete do dia de hoje. Inclusive, compartilha ela aí nos seus grupos também, para que as pessoas possam participar e votar.
Olha, Timbó adere à nova estratégia de atendimento nas unidades de saúde. Nós conversamos, inclusive, ontem com o secretário de saúde aqui, o Alfredinho BR, mas é sempre importante reforçar que a partir do dia 10 de abril, portanto amanhã, as unidades de saúde de Timbó vão atender somente casos agudos de qualquer natureza, suspeitos ou confirmados de dengue, pacientes com sintomas respiratórios e gestantes. Segue normal o atendimento da sala de vacinas, procedimentos de enfermagem também e a entrega de medicamentos também segue normalizado. Essa mudança faz parte das estratégias de atendimento já utilizada inclusive por outros municípios, onde há o aumento nos casos de dengue. Isso significa que vão ser atendidos apenas aqueles pacientes que mais precisam. Já os agendamentos serão realizados apenas para gestantes em horários específicos. E os medicamentos da farmácia básica vão ser disponibilizados para 90 dias, justamente para diminuir a ida às unidades de saúde. Esta mudança que deve perdurar até o dia 30 de abril, que é quando, em tese, os números de dengue, os casos de dengue começam a baixar, diminuir. É o que se espera, mas conforme o secretário de Saúde nos comentou conosco ontem aqui, você que acompanha a entrevista também ouviu isso, mas é sempre importante reforçar, caso os casos de dengue aí não baixem, nesse período que é esperado aí, que as temperaturas estão baixando, o outono está aí, então é esperado isso já, que tem uma diminuição nos casos de dengue. Esse período aqui pode ser postergado ainda entrando no mês de maio. Então fique atento às informações nas redes sociais da Prefeitura, nós estaremos aqui também divulgando caso tenha alguma alteração. Mas o importante é frisar que a partir de amanhã, somente nos postos de saúde serão atendidos casos agudos, casos mais sérios, aquele atendimento que eu vou lá para ver se eu tenho alguma coisa. De rotina, né? De rotina, esses devem ser evitados aí a partir de amanhã, então, nos postos de atendimento de saúde, dando prioridade para esses casos agudos, de qualquer natureza, claro, suspeitos ou confirmados de dengue, pacientes com sintomas respiratórios e as gestantes. Lembrando que sala de vacina, entrega de medicamentos, tudo isso estará funcionando normalmente aí nos postos de saúde. Vamos falar de política, vamos primeiramente lá para Indaial. Lá em Indaial a gente tem a situação do PSD se consolidando como maior bancada da Câmara lá de Indaial. O que acontece lá? Teve a janela partidária, você sabe disso, a janela partidária acabou sábado à meia-noite, e aí os candidatos ou os que já são políticos ou aqueles que querem entrar na política como candidatos precisaram ou se filiar a um partido ou então mudar de partido. A partir disso, eles podem concorrer pelo novo partido ou pelo partido a que se filiaram até no sábado à meia-noite. Lá em Indaial, no encerramento da janela partidária, o Partido Social Democrático, o PSD, conquistou a maior bancada da Câmara Municipal, fortalecendo sua presença e representatividade no cenário político indaialense. O partido, liderado por Paulo Roberto Ledra, alcança o objetivo de ampliar sua bancada com a chegada de novos membros, Márcio Selhorst e Flávio Molinari, para além dos já presentes Jonas Lima e Valentim Blasius. Uma das máximas do PSD em Indaial é o diálogo aberto, com uma postura que tem sido fundamental para consolidar o seu espaço político, mesmo em períodos desafiadores como as pré-campanhas eleitorais. Este compromisso com o diálogo tem permitido ao partido manter-se receptivo a novos projetos e desafios, promovendo uma atmosfera de colaboração e construção conjunta de soluções para os desafios da cidade lá de Indaial. Então o PSD se consolidando lá como o maior partido, com quatro vereadores da bancada do PSD. Obviamente que isso é uma questão temporária, a gente tem um ano pela frente de mandato, aí depois vai se consolidar uma nova composição da Câmara de Vereadores das cidades, aqui de Timbó, lá de Indaial também. Mas agora, depois da janela partidária, então, o PSD está consolidado lá em Indaial como o maior partido da Câmara de Vereadores. Aqui na cidade de Timbó, o maior partido atualmente é o PL, que tem o Flávio Bussi e tem o Ito, o vereador Ito. Eles são do PL e são dois vereadores. Só que o PL acabou formando um bloco parlamentar juntamente com o MDB
Então, o Fibes do MDB formando esse bloco com o PL, hoje tem 3 vereadores, vamos dizer, esse bloco hoje é o maior bloco da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Timbó, formado então pelo Fibes do MDB, o Flávio Bussi do PL e o Ito também do PL. Depois nós temos o Bona pelo Republicanos, a Gilmara pelo PSD, mudou de partido, o Bona também mudou de partido, foi para o Republicanos, o Douglas, que foi para o União Brasil, saiu do Podemos, foi para o União Brasil, aí nós temos o Fibes pelo MDB, o Rubão pelo PP, o Adriano, que ficou no Podemos, o Flávio, que migrou do PSD para o PL, o Ito, que ficou no PL, e o Jonathan, que saiu do PP e foi para o PSDB. Então, com isso, a composição da Câmara de Vereadores aqui de Timbó ficou assim consolidada, e o PL mais o MDB formando esse bloco parlamentar com 3 vereadores, então formando o principal bloco na Câmara de Vereadores para esse resto de mandato. Olha, o Brasil bateu o recorde, mas não foi um bom recorde aí, né? Ao registrar 1.116 mortes por dengue neste ano. O Brasil, inclusive, na segunda-feira, ontem, registrou 1.116 mortes por dengue em 2024, um recorde histórico, segundo dados aí do painel de arboviroses do Ministério da Saúde. É uma média de 11 óbitos diários. Estima-se que no mesmo período do ano passado, o país tinha 388 mortes nesses 3 meses. Até o momento, 2.963.994 casos foram confirmados nos primeiros meses deste ano. Dos casos prováveis, 55% são de mulheres, 55,3% e 44,7% de homens. O painel informa ainda que 1.807 óbitos estão em investigação. De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, a Itel Maciel, a projeção é que o país atinja 4.200.000 casos, ou melhor, 4.200.000 casos, de dengue em 2024. Pois é, e o Ministério da Saúde, Nízia Trindade, na Berlinda, o presidente Lula ontem defendendo ela aí em evento, mas a Nízia está na Berlinda. Primeiro porque não entende nada de saúde, está na frente do ministério importante e não entende nada de saúde, está batendo cabeça ali no ministério. Segundo porque o Ministério da Saúde é um dos ministérios muito visados aí pelo Centrão e estão a todo custo querendo botar a mão nesse ministério. Gira muita grana, muito contrato, enfim, e a gente sabe o que o Centrão quer com um ministério desse onde gira tanta grana assim. E aí a gente está vendo muitas pessoas questionando aí nas redes sociais com a seguinte pergunta, depois de tantas mortes já no Brasil, tantos casos, e muita gente perguntando, e aí, já dá para começar a chamar de genocida? Né? Essa é a pergunta que tem circulado aí. Mas o que a gente precisa, acima de tudo, dessa polarização que se usa, infelizmente, para esse tipo de caso, e isso foi utilizado muito também durante a pandemia da Covid-19, o que a gente precisa é da prevenção. O que a gente precisa é continuar se prevenindo com relação à dengue. Vai chegar o inverno? Vai. Vai reduzir o número de casos? Vai reduzir o número de casos. Mas não esqueçamos que a gente terá mais um verão pela frente. E logo está aí. E aí, novamente, a gente tem a ação do mosquito da dengue e depende da gente, de cada um de nós também evitar que essa tragédia que está acontecendo no Brasil afora e quanta gente perdendo a vida por conta agora da dengue, se repita mais uma vez durante o próximo verão. Aí o Supremo Tribunal Federal realmente não tem mais nada o que fazer, não tem projeto mais importante para votar. Eles votaram um projeto aí sobre questão de poder moderador das Forças Armadas. O Supremo Tribunal Federal definiu por unanimidade nesta segunda-feira que a Constituição Federal não permite a intervenção militar constitucional e nem autoriza as Forças Armadas a atuarem como um poder moderador em caso de conflito entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O julgamento realizado em plenário virtual encerrou ontem, segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos, com todos os ministros já tendo proferido seus votos.
O veredito do Supremo Tribunal Federal visa a eliminar qualquer interpretação que distorça o artigo 142 da Constituição Federal, que estabelece o papel subalterno das Forças Armadas aos poderes civis. O ministro Flávio Dino destacou que não existe um poder militar no regime constitucional brasileiro, ressaltando a subordinação das instituições militares aos poderes civis. Só que a gente tem que lembrar o Supremo Tribunal Federal também que eles não são o Supremo Tribunal, eles não são o supremo poder aqui no país. Também precisa lembrar, também precisava ter uma corte acima do Supremo Tribunal Federal para lembrar eles que eles são o Supremo Tribunal Federal, é o Supremo, é a Suprema Corte, é a esfera mais alta do Poder Judiciário, apenas, e não o Supremo que interfere nos demais poderes, que interfere na liberdade de expressão, que interfere onde quer e do jeito que lhe convier. Tem que também ter uma corte que faça esse tipo de julgamento que eles fizeram aqui com as Forças Armadas. Não sei o que tem, né, qual é o objetivo de estar julgando essa questão. Nós temos tantas prioridades e o nosso Supremo perdendo tempo com esse tipo de julgamento aqui que leva de lugar nenhum a coisa alguma. O que isso aqui vai mudar a nossa nação? O que isso aqui vai mudar alguma coisa no nosso país? Não muda nada. Se precisar de ação do Exército para alguma situação, o Exército vai agir, né, desde que isso seja necessário e constitucional. Sempre foi assim. Mas é aquela questão, o Supremo Tribunal Federal está agindo mais politicamente, isso aqui mais uma questão política do que judicial, com certeza. O presidente do Senado Federal, inclusive o senador Rodrigo Pacheco, tem se manifestado, né, depois de toda essa treta aí do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, e diz que a regulamentação das redes sociais no país é inevitável para que não haja discricionariedade por parte das plataformas. Nas palavras de Pacheco, o que podemos contribuir para a efetivação da solução desse debate que se travou nos últimos dias é entregar marcos legislativos que sejam inteligentes e eficientes para poder disciplinar o uso dessas redes sociais no país, disse o senador, depois aí das manifestações do empresário Elon Musk, dono da rede X, sobre decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Segundo Pacheco, é preciso ter uma disciplina legal sobre o tema, inclusive para evitar que o Poder Judiciário tenha que decidir sobre questões relativas ao uso das redes sociais sem que haja uma lei que discipline o assunto. Ouçamos então o próprio Pacheco falando a respeito disso. O Senado Federal aprovou em 2020 um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente de vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Então é uma regulamentação legal que nós votamos no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados, e eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil. O discurso do Pacheco é bonito. Se você ouve o discurso dele, é um discurso bonito, é um discurso, ele sempre muito ponderado nas suas colocações, mas o problema é o afã da censura que nós temos. Olha o que o Elon Musk está dizendo a respeito do Alexandre de Moraes, que ele deu ordens para bloquear certos determinados perfis na rede social e que não era para dizer, a rede social é que tinha que assumir o papel de bloqueador ali das redes sociais, tinha que usar a sua
os termos de uso, os né? termos de uso, os seus termos de uso para justificar o bloqueio das contas. Mas o pedido era do Supremo Tribunal Federal, diretamente de Alexandre de Moraes, mas ainda dizendo, ameaçando os funcionários do Twitter e tal, ainda na época em que era Twitter, ameaçando os funcionários do Twitter e dizendo, vocês não podem dizer que foi eu que estou mandando bloquear, vocês têm que usar os seus termos aí de uso da plataforma para bloquear esse aquele perfis. Então, silenciando, e aí você vai ver quem eram os perfis silenciados. Eram perfis da esquerda ou eram perfis da direita, do espectro, olhando o espectro político? Todos da direita, todos. Então, a regulação, de ter determinadas regras para regular, a gente sabe que tudo precisa de regra para funcionar bem. Tem problema em ter regra, desde que a liberdade de expressão não seja ameaçada, não seja retirada das pessoas, né? Pode ter regulamentação, né? Para a questão comercial das plataformas, enfim. Agora, o problema é um afã que nós temos aqui no país nesse momento, com essa polarização de silenciar as pessoas, especialmente aquelas que estão do lado direito do espectro político. E agora nós vamos ver diretamente de uma câmera da NASA um eclipse solar que aconteceu no dia de ontem. 3 países foram presenteados ontem, dia 9, aliás, ontem, né, com eclipse solar total no México, Estados Unidos e Canadá. No Brasil, foi possível acompanhar apenas por meio de transmissões em vídeo, né, por canais do YouTube, como o da NASA, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui diretamente lá de Indianápolis, nos Estados Unidos. A Agência Espacial Americana, então, publicando esses vídeos desse eclipse solar total. Ele acontece quando a Lua fica posicionada entre o Sol e a Terra, bloqueando toda a luz do Sol de chegar aqui à Terra. Por um curto período de tempo, o bloqueio acabou transformando dia e noite em diferentes cidades. Nos Estados Unidos e México, o alinhamento durou em torno de 4 minutos e pouco mais de 25 segundos. O tempo máximo no Canadá foi de 3 minutos e 21 segundos, segundo a NASA. O evento também foi observado parcialmente em quase toda a América Central e parte da Europa Ocidental. Segundo especialistas, o eclipse só pode ser visto do hemisfério norte por causa de uma combinação de fatores astronômicos e geométricos. Então a gente não teve acesso aí a ver esse eclipse total solar no dia de ontem, mas lá no hemisfério norte, Estados Unidos, México, Canadá, olha só que imagem a gente está vendo a partir de câmeras da NASA lá em Indianápolis, nos Estados Unidos. E é um espetáculo da natureza, né? Um eclipse solar, ainda mais um total. E é um evento raríssimo, né? Porque além dele ser difícil de acontecer, ele é visto apenas em uma parcela, né, do mundo, como aqui, por exemplo, só no hemisfério norte, e em uma determinada faixa também, uma quilometragem, acho que são 200 quilômetros o raio ali, que é possível ver o eclipse solar total. E aí, ali quando você presencia o eclipse total, o dia vira noite, o clima muda, fica frio de repente, os animais voltam para os ninhos, para as tocas, até nós humanos, com a tecnologia que temos hoje, a gente fica espantado, a gente fica arrepiado só de ver as imagens, né? Pela internet, há muitas imagens das pessoas que captaram o momento em que o dia de repente vira noite e é uma comemoração misturada com emoção. Então é um espetáculo da natureza, um momento único, e nós brasileiros vamos poder presenciar, a depender, claro, da região, né, em que nós estaremos, mas poderemos presenciar um eclipse total do Sol lá em 2045, para você ver a raridade desse fenômeno da natureza. 2045, isso 21 anos. Daqui a 21 anos, muito bem, vamos ver. Será que eu estarei enxergando muito bem ainda? Bom, acho que sim, estarei. Poderei presenciar esse eclipse aí também que vai acontecer. E ainda o próximo, esse e o próximo ainda. Esse e o próximo ainda. Vamos lá então. Assim desejamos. E assim a gente encerra, né, com essa imagem linda aí do eclipse total solar, lá das imagens da NASA. A gente encerra o nosso bloco de informação nesta manhã de terça-feira.